feliz e claro que agora nós vamos falar de fé. Eu recebo com muito carinho a irmã Marinalva Dias. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, Beth. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde para juntas batermos um papo, né? Um papo assim bom, falarmos de coisas boas, coisas espirituais, né? Coisas que Deus tem realizado nas nossas vidas, né? Verdade. Que é muito importante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã, fique à vontade, o que o Senhor colocar o seu coração, uma palavra, um testemunho, tudo junto, porque é importante nós falarmos desse Jesus maravilhoso. Amém. Eu sempre falo aqui, a gente não vem falar de religião, nem igreja A, B ou C, nós falamos de Jesus, do nosso Salvador, desse amor que Ele tem por nós, desse cuidado que Ele tem por nós, e claro, para tudo isso a gente precisa crer, a gente precisa ter fé, para que tudo aconteça. É verdade. Eu fico assim, muito feliz de estar aqui, quero saudar a todos com uma boa tarde. E assim, para mim é um motivo de muita grandeza estar aqui, nesse programa tão maravilhoso, ao qual a gente sente o quanto é falado de Deus, o quanto nós temos aprendido aqui nesse lugar. Meu nome é Marinalva, muitos me conhecem como Nalva, né? Eu congrego ali na Igreja Assembleia de Deus da São Luís, né? Sim. Nosso pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Um lugar onde eu tenho aprendido muito, nós temos aprendido, né, Beth? Sim, aprendido muito sobre aquilo, tudo que Deus tem realizado em nossas vidas, né? E nessa tarde, eu primeiramente quero ler um versículo aqui, à vontade. No livro de Hebreus, capítulo 11, e são apenas 3 versículos, são pequenos, mas que fala sobre fé. Vou acompanhar, né? Aqui na minha Bíblia online. Amém, porque sem fé, nós não temos como nem agradar a Deus e nem conseguir realizarmos nada em nossas vidas. Aí diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. Olha que coisa tremenda, olha que poder, olha que coisa maravilhosa é a fé. E muitas das vezes nós falamos em fé, eu tenho fé, né? Mas às vezes falamos por falar. Porque a gente ouve outros dizerem e nós também dizemos, eu tenho fé que isso vai acontecer, tenho fé que Deus vai realizar. Mas será que temos mesmo essa convicção lá dentro de nós, que é a fé que nós temos? Eu tenho um exemplo assim muito grande, né? Na minha família, a gente fala da fé do que a gente vive. A minha filha mais velha, ela estava fazendo faculdade de pedagogia, né? E na época ela estudou muito e fez 2 períodos a mais, né? Para poder ficar com a formação bem legal, bem completa. E quando chegou na época dela fazer o estágio, ela estava trabalhando em outro lugar, que não era na área dela. E ela estava muito triste. Ela falou para mim, mãe, eu quero estudar pela manhã, continuar estudando pela manhã, trabalhar à tarde e ir para a igreja à noite. Eu falei, minha filha, geralmente a gente trabalha de manhã e tarde e estuda à noite, né? Fazendo a faculdade. Ela falou, não, mas eu falei com o Senhor que eu quero assim. Aleluia. Eu falei para ela, bom, se você falou com o Senhor e você crê, se você tem fé que vai acontecer, então vai acontecer. Vai acontecer. E tem que pedir a produção aqui para vir, acontece. Aconteceu, produção, caiu aqui o microfone da irmã Marinalva. Eles virão aqui agora consertar e eu creio que eles estejam ligados aí, né, produção? Caiu aqui o microfone, por favor. Então, irmã, é o que eu falo muito aqui, né? As pessoas usam, como a irmã disse, as pessoas usam a fé muito da boca para fora. Fala, eu tenho fé nisso, eu tenho fé que eu vou fazer aquilo. E tem gente que banaliza a palavra, né? Tem gente que banaliza e fala assim, vou fazer uma fezinha no jogo. Gente, fé é coisa séria. Fé é você realmente estar ligada com o Senhor, realmente estar ligada verdadeiramente, crendo. Porque essa questão toda de usar a palavra fé como uma palavra qualquer é bem complicado, porque quando você realmente precisar exercer a sua fé, vai ficar um vazio, vai falar, porque você fala tanto, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo outro, mas de verdade,
Você está conectada com Deus? Você está buscando intimidade? Você está crendo? Como a irmã acabou de falar aqui da filha dela, né? E ela, como boa cristã, como temente ao Senhor, ela falou, se você crer, você vai conseguir. Então é isso. Então, cada semana, quando a gente traz uma irmã aqui, a gente traz justamente para poder edificar a sua fé. E não tem como medir, né? Ah, fulano tem fé fraca, fé forte, não tem como medir isso. Mas tem como você, criando uma intimidade com Deus, através das orações, através do jejum, através da sua vida de consagração, tem sim como você sentir que o Senhor está falando com você. Porque muitas das vezes a pessoa acha assim, eu estou falando sozinha, não, Deus está te ouvindo. Pode ser que Ele não te responda naquele momento, mas em algum momento Ele vai te responder através da palavra, Ele vai responder através de um profeta, vai responder através de um sinal que só você vai entender porque você conversou. E o nosso Senhor nunca nos desampara, nunca nos abandona, não é, irmã Marinalva? Pois é, Beth. Aí ela fez, né, gente, com esse voto a Deus. Eu falei, se você crê, então você ora e vamos ver o que vai acontecer. Amém. Eu, para mim, vou ser sincera, porque nós temos que ser verdadeiros. Sim, até porque o Senhor conhece tudo que nós pensamos e falei, sentimos. Senhor, não decepciona minha filha, porque eu vejo de uma forma diferente, pelas coisas que estavam acontecendo. E eu trabalhava na escola, né, uma escola municipal, e a diretora falou para mim assim, tu não tem uma filha que está fazendo faculdade? Eu falei, tenho, pedagogia. Pede para ela vir aqui, que de repente ela faz um estágio com a gente. Aí eu já, né, eu falei, mas faltou horário. Eu fiquei pensando, deixei elas conversarem. E, no entanto, menina, era para ela trabalhar na parte da tarde. Aleluia, glória a Deus. Aí a menina foi, estudou de manhã, fazia o estágio a parte da tarde, e ela queria um estágio remunerado. Então ela conseguiu e à noite ela estava livre para ir para a igreja. Quando aconteceu, eu falei para ela, tá vendo, filha? Isso é fé. Isso é porque você falou e você creu. É verdade. Você sabe que Deus, do impossível, Ele estava ali. Ele estava ouvindo aquilo que você queria, o desejo do seu coração. Porque, inclusive, por quê? Porque ela queria estar na casa do Senhor. Então, era um motivo a mais para ela poder praticar essa fé, né? É verdade. E, graças a Deus, ela se formou, ela fez um concurso lá em Magé, ela é professora lá, é muito feliz com o trabalho dela. Já tem 10 anos isso, né? E ela foi, ela casou, né? E depois de 7 anos de casada, ela quis ter um bebê. Essa mesma menina que tinha que exercitar a fé outra vez. E ela foi começar a fazer um tratamento, né? Foi ao médico, tudo bonitinho. E o médico disse para ela, você não pode ter filho. Porque você está com muitos miomas e você não pode ter filhos. Aí eu estava no trabalho de quarta-feira, na live, quando chegou uma mensagem dela. Como ela botou um emoji com lágrimas, eu saí um pouquinho e fui ver o que estava acontecendo. Era isso. Eu falei para ela, filha, Deus já deu a última palavra? Ele já falou que você não pode ser mãe? Não, mãe, mas o médico, eu falei, não. Quem é o médico? Quem é ele diante de Deus? Então, vamos aguardar. Procura outro profissional, ora ao Senhor. Aí eu lembrei ela, de muitos anos atrás, falei, exerce a sua fé. Está na hora de você exercer. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ver o que Deus tem para nós. E quando ela começou a fazer o tratamento, ia começar a fazer o tratamento para a retirada dos miomas, ela estava grávida. Aleluia. Aí, assim, foi um motivo de muita alegria, mas muita preocupação. E o médico disse para ela o seguinte, um outro médico, ela foi, uma outra doutora maravilhosa, falou, Juliana, esse bebê não pode ser gerado por cima dos miomas, tem que ser por baixo, porque eles podem crescer, né, e a criança não consegue viver. Eles foram gerados, a neném foi gerada embaixo, por baixo dos miomas. Aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor. Foi uma gravidez esse é o assim. Nosso Deus. Esse é o Deus Deus. que a gente serve. É o Deus da nossa fé. Oh, É meu porque Deus. muitas das vezes nós, seres humanos, né, A gente- nós temos essa capacidade de crer, não muito, como a Beth acabou de falar aqui, né? A gente na dúvida, porque se o médico falar, se o advogado falar, então a gente pensa assim, não vai acontecer. Mas acontece quando nós exercemos a fé. Quando está no nosso coração, mas primeiramente está no coração do Senhor. Porque é planos de Deus na nossa vida. E a gente tem vivido muito isso na minha família, sabe? A exercitar a fé.
não vai dar certo. Vamos orar. Isso Vamos aí. buscar o Senhor, vamos clamar, vamos crer que vai De acontecer. verdade, porque nós somos carnes ainda, É estamos aqui. verdade. Então, a gente costuma ver a circunstância. É. Então, a diferença de quem tem fé, com F maiúsculo, vida com Deus, e quem tem fé. Quem tem fé, o médico fala, não, eu tenho fé, mas eu vou fazer aquilo que o médico falou. Não, a última palavra sempre é do Senhor. Vamos buscar no Senhor, ver o que Ele tem. E se realmente for não, Ele vai dizer para você. Vai dizer que é né? não. Vai dizer que o que a gente está dizendo aqui não é que você não tem, que é o médico, nem fazer tratamento, não é tem que nada fazer. disso. Não tire de contexto. Isso. Tem que fazer o que tem que fazer. Agora, quando o médico diz que não tem jeito, é aí que a gente deixa ele de lado e vamos exercitar a nossa fé. Verdade. Porque essa última palavra sempre é do Deus que a gente serve, é do Jesus que é o nosso Salvador. É verdade. Porque, assim, até mesmo antes de eu me converter, sabe, irmã, eu sempre fui muito temente a Deus. Amém. Eu não conhecia Jesus, porque o mundo está aí para nos confundir com outros deuses, né? Infelizmente, eu tinha outros deuses, mas meu pai, como era muito católico, sempre me levou à igreja, eu sempre fui muito temente a Deus. Então, você falou aí de criança, eu lembro quando, porque a Giovana tem 14 anos, né, a minha caçula, e eu lembro que eu engravidei e o primeiro bebê, né, antes dela, eu perdi com 4 meses. E aí eu sofri muito e o médico marcou para fazer a raspagem, para tirar o que ficou e tal, e aí ele me deu uma sentença assim, olha, você não vai poder, porque a gente detectou aqui 9 miomas e seria uma gravidez de risco. Falei, gente, de onde surgiram esses miomas que eu nunca vi? Sempre faço exame todo ano, nunca vi esses miomas. Falei, não, até aqui fez o exame, mostrou e que não podia. Aí eu falei, não, Deus, esperei tanto para ter o segundo filho, eu quero. E tive lá meu particular com Deus. Foi mais demorado porque eu não tinha um Salvador que Jesus, que, né, para interceder por mim, enfim. Mas o Senhor foi misericordioso. Amém. Por conta da minha fé. Glória a Deus. E aí eu fiz na época eu não entendia como fazia direito, mas vamos dizer que eu fiz um propósito com Deus lá durante 6 meses e depois eu engravidei. E aí não fui nesse médico, porque eu fiquei com medo dele, que ele foi muito cinzento. Eu falei, vou procurar outro médico. Fui uma doutora maravilhosa, que ela sabe de toda a história, uma benção. E ela falou, pediu todos os exames. E ela falou, olha, eu não sei o que aconteceu daqui para aqui, que eu levei os exames, mas você não tem nada, não tem mioma, você não tem nada, sua gravidez vai ser uma maravilha. E foi, eu trabalhei até domingo, ela nasceu na segunda. Olha. Então, esse Deus maravilhoso, até quando a gente não sabe o caminho, Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia, porque você exercitou a fé. E a gente fala assim, crente tem mania de falar, Deus tem uma obra na tua vida. O Senhor já tinha uma obra na minha vida, eu não sabia. E ali Ele me testou, vamos ver. E realmente foi. Então, assim, quando alguém falar para você, Deus tem um propósito na sua vida, tem uma obra, não deboche. Você pode até não acreditar, fica calado, mas não deboche. Porque quando o servo de Deus fala, e um amigo, né, que já até partiu para o Senhor, ele falava assim, olha, o Senhor já me mostrou que você é uma filha querida, que você tem obra, que isso, aquilo, falou um monte de coisa, eu vi. Aí eu falei, então tá. Então, um dia que ele quiser me mostrar, porque eu não vi nada. Que eu era de... Né? Então, assim, é muito isso. A gente tem que crer mesmo, por isso que eu estou falando. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto, por exemplo, de igreja evangélica. Por isso que eu falei, gente, eu não falo de igreja evangélica, mas busca Jesus. E, claro, a partir do momento que você deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, você vai buscar uma igreja para congregar, porque a gente sente falta, né, irmã? Sente falta. Imagina, falta. A pandemia foi um sufoco, né? Foi mesmo, foi horrível. A pandemia foi muito complicado, tudo fechado. A gente sente falta, porque nós somos o corpo de Cristo, a gente tem que estar ali, reunidos, né, irmã? E tá benção esses testemunhos, eu quero mais. Então, e aí só vou terminar esse, porque quando ela foi para fazer o parto, né, que a médica abriu, que aí foi uma outra médica, que a dela estava viajando, uma coisa assim, ela levou um susto. A minha filha falou que ela fez. Aí ela falou, o que foi? Ela ficou apavorada, achou que tinha acontecido uma coisa com o bebê. Ela falou, como você conseguiu levar essa gravidez até o final com essa quantidade de miomas que está dentro de você? Meu Deus. Aí minha filha falou para ela, foi milagre.
Sim. Porque Deus cuidou do meu bebê. Foi. Né? Minha netinha está com 1 ano e 4 meses, Oh, aprontando glória. todas, é uma bênção. Já quando tem culto, ela está lá na igreja, ela já levanta a mãozinha na hora dos Oh, louvores, meu já adora o Deus. Senhor, porque sabe de onde ela veio. Oh, Sabe aleluia. quem formou, quem fez. Então ela já adora o Aleluia. Senhor. A gente sente que é como se fosse uma gratidão a Deus, Sim. né? Por tudo que Deus fez por ela. Então, quer dizer, tenha fé. É só fé. A gente às vezes acha, a gente fala, gente, se a gente crente tem mania de falar tudo fé, mas é fé. É fé. É fé. É você, mas você ter a fé mesmo para você. Convicção. Como a Beth falou, ela teve um particular com Deus, do jeitinho dela. Mas ela já fez ali um propósito com Porque Deus. quando a gente está na ignorância, a pessoa entende. Entende? Ela ainda não conhece o Salvador que eu dei para ela. Isso. Mas ela me conhece e ela está falando comigo. Porque tem isso, porque às vezes a gente está em outro lugar pela ignorância É mesmo. verdade. A gente acha que está no caminho certo. Desse jeito. Está perdido, né? Tem o 15 da harpa cristã, né? Eu era pobre, perdido, Isso, sem desse Deus jeito. e sem Jesus. Mas assim, a bondade é infinita, a A misericórdia. misericórdia. É. E ela está sempre conosco, né? Quando eu trabalho, eu hoje em dia sou funcionária pública, né? Trabalho já há 24 anos na escola. E assim, já estou perto de me aposentar, graças a Deus. E quando eu fui para fazer o concurso público, eu achei que eu não ia conseguir, muitos anos sem estudar, essa coisa toda. E tinha muita gente. Na época que eu fiz, em 2000, tinha uma base de 300 pessoas para o cargo que eu ia cada fazer. Eu vaga. já fui para Nossa. fazer para merendeira porque era o mais fácil, que tinha É. mais vagas. E eu fiquei em 30º lugar. Oh, glória. Sabe, eu pedi ao Senhor, eu falei, Glória Senhor, a eu Jesus. preciso. E eu creio que eu vou conseguir. E o Senhor me proporcionou. Sabe, o Senhor me curou. Eu tinha uma dor de estômago assim horrível, não tem muito tempo isso. Horrível, não podia comer nada, era uma coisa horrorosa. Até água que eu bebia me fazia mal. E eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor para cancelar aquela dor até eu fazer o exame, a endoscopia. Pedi para cancelar, não pedi só para me curar. Deus é testemunha disso. E quando eu fiz a endoscopia, fiquei sem dor realmente, fiz a endoscopia, tudo bonitinho. Quando eu levei no médico, ele perguntou para mim, mas você já operou o estômago? Eu falei, não, doutor. Ele, não é possível. Aí eu mostrei, falei, doutor, não tem cicatriz nenhuma, não operei nada. Ele falou, mas tem uma cicatriz aqui no Lá seu dentro. estômago. Oh, meu Deus. Falei Oh, para ele, glória. é Deus que me operou, Deus. doutor. Você vê que não tem Os médicos cicatriz, não entendem eles não nada. entendem. É para a honra e glória do nome do Senhor. Eu falei, é pra Deus. glorificar Aí ele o falou Senhor. para mim, eu creio nesse Deus. Aleluia. Ele falou, eu não sou evangélico, mas eu creio nesse Deus. Aleluia. Porque você não tem Glória a cicatriz e tem Jesus. uma cicatriz no teu estômago. Então são coisas que Deus faz. Mas você falou isso, eu lembrei que essa doutora falou que ela pediu de novo o exame, que tinha um exame com mioma, ela pediu outro. Não a doutora que fez o meu parto, mas o que fez o exame, ele falou assim, você tirou o mioma? Eu falei, não. Ele falou, mas tem cicatriz aqui de retirada. Aí eu pensei, esse médico é maluco. Eu entendi que o senhor me curou, mas não entendi, assim, sei lá, da época foi o que eu falei, né? Ainda não conhecia Jesus. Aí eu falei, tá bom, não queria saber. Importante que o senhor me ouviu, que eu estava curada. E fiquei muito grata e todo dia agradecia, Senhor, obrigada. Então, por isso que eu falo, né? Muitas das vezes as pessoas perguntam assim, você quer aceitar Jesus? Aí tem gente que fala assim, eu já tenho Jesus. Não é assim, já crendo em Deus, que criou os céus e a terra, já crê, já tem isso. Mas não entende que a gente precisa de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas das vezes, o que eu falo na ignorância espiritual, tá? Não estou chamando ninguém de boa, não. Estou falando ignorância no sentido de ignorar. Né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu fiquei anos assim nessa ignorância, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele cuidou. Ele cuidou. Ele cuida mesmo, cuida mesmo. Mesmo quando você está distante. Eu fiquei distanciado dos caminhos do Senhor 14 anos. 14 anos eu saí do Evangelho, daqui, da nossa igreja. Sim. E voltei 14 anos depois. Foi, assim, uma vida muito louca, muito louca. Mas, assim, pela misericórdia do Senhor, eu nunca usei drogas, nunca me prostituí. Eu louvo a Deus, tá, por isso. Nunca, sabe, fiz esse tipo de coisa. Mas eu ia muito a baile. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu bebia muita cerveja. Né? Era assim, uma coisa horrível. Ia para bailes e bailes e bailes. Normalmente, pelos testemunhos que eu ouço, né, irmã, quando a pessoa
jovem, ela tem aquela ilusão, né? É a ilusão. Ela quer a ilusão do mundo. Muita Que acha ilusão. que tá, estando fora do mundo está perdendo alguma coisa. Na verdade, está só ganhando, Tá porque o mundo está, infelizmente, perdido. A gente perde quando está lá. É, Mas quando a palavra de Deus diz ensina o menino no caminho, é de verdade. é de verdade. Porque quando o menino sai, eu digo por mim, porque minha Sim. mãe sempre orou por mim. Minha mãe tem 60 anos com o Senhor. Aleluia. Quando às vezes eu estava dentro de um baile, com aquelas músicas altas, né? Aquelas coisas todas, eu me lembrava dos hinos da igreja. Era como se eu estivesse ouvindo os louvores da igreja. O Espírito Santo te incomodava. O Santo Deus me incomodava. E foi passando o tempo, e um certo dia eu estava aconteceu uma situação, falei, eu vou na igreja. E não saí mais. Glória a Jesus. Fui aquele dia, não saí mais da casa do Senhor. Isso aí já tem bastante tempo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que você esteja lá longe, porque para sair é muito fácil. Quem está lá dentro, para sair é fácil. Por isso que a palavra de Deus manda que a gente tenha muito cuidado. Tem que vigiar, não é só orar. Entendeu? Porque é fácil sair. Para voltar é muito difícil. Por várias coisas. Por vários motivos. Porque às vezes você não encontra lá dentro da igreja, quando você sai, você não encontra o apoio que você precisa. E no mundo, eles te abraçam. O mundo te abraça. O mundo abraça, né? Abraça e abraça com força. Porque o inimigo, essa daqui é minha, deixa eu segurar. É isso aí. Eu pulava carnaval, trabalhava de dia, à noite ia pular carnaval, voltava, trabalhava de manhã e todos os dias de carnaval. Não ficava cansado? Não, ia para o Rio, desfilava, eram essas coisas doidas. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu ficava sentadinha lá no banco, você vê, eu faço várias coisas na igreja. Eu ficava sentadinha lá no banco, eu falava, Senhor, não quero ficar assim. Eu preciso de algo mais. Sim. Eu quero fazer algo para a tua obra. Sim. Entendeu? Quero fazer algo que realmente seja bom. Não era estar em púlpito, não, nada disso. Eu queria fazer algo para o Senhor. Varrer a igreja, limpar o banco, qualquer coisa eu queria fazer. E você sabe que eu orei ao Senhor e começou, Nalva, tu me ajuda a fazer isso? Nalva, toma ali, Nalva. E hoje em dia, eu não paro. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu fico feliz cada vez que se você pedir, Nalva, vamos fazer isso comigo, vamos. E tem coral também, né? Tem coral. Coral, tem as irmãs, Sabe, está sempre ali envolvida, lá na cozinha, na cantina, e vamos fazer a obra do Senhor. Você que está aí fora, você pensa, não tem como eu voltar, já fiz isso. Para o Senhor não importa. Não importa. O importante para Ele é a sua alma. O importante para Ele é você. As suas atitudes, Ele joga no mar do esquecimento. Vem para o Senhor. Vem, mas vem de verdade. Sabe? Vem com aquela convicção de fé que o Senhor vai perdoar. E Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele me perdoou. Eu me sinto perdoada. Eu me sinto amada pelo meu Senhor. Aleluia. Muito amada, muito amada, muito amada. Às vezes eu falo, Senhor, eu não mereço. Não mereço a família que eu tenho. Sabe? Porque nós não somos merecedores. Não de nada. Sabe? Na verdade... E quando eu vejo meus filhos na obra do Senhor, fazendo, adorando, eu falo, Jesus, muito obrigado. Sabe? Porque é bom demais. É bom demais estar na presença do Senhor. Então vem para o Senhor. Mães que oram pelos seus filhos, continuem orando. Mesmo que parece que está tudo errado, que está tudo ao contrário. Continue orando pelos seus filhos. Continua clamando. Continua convidando para vir para a igreja. Chega uma época que você fala assim, meu filho mais velho fala assim, falei, Senhor, eu não vou convidar mais não. Agora eu vou falar só com o Senhor, porque eu chamava, não estou afim de não. Hoje eu não quero ir não. E está aí. Ele agora mora em Brasília, casado, mora em Brasília, é diácono na casa do Senhor, sabe? Serve a Deus. Então vale a pena. Vale a pena. Mães, orem pelos seus filhos. Avós, orem pelos seus netos. Tias, orem pelos seus sobrinhos, porque às vezes não tem a mãe, mas tem uma tia que pode orar, que pode interceder, que pode pedir ao Senhor. Não vamos deixar que o mundo continue povoado desse jeito. Não deixe que o inferno esteja pronto para esse monte de jovens que estão aí. Porque tem muita gente precisando ouvir. Jesus te ama. Só isso. Verdade. Jesus te ama. Onde eu trabalho, só eu e mais umas que são evangélicas. O resto, ninguém. Mas quando eles precisam, onde eles vão na minha sala e falam, Nalva, ora por mim. Nalva, teu Deus faz. Meu Deus faz muito mais do que você pode imaginar. Basta você querer.
sementes foram plantadas. Sim. Pessoas que já até saíram. Como estão, eu não sei. Mas eu tenho a convicção que Deus ainda está trabalhando na vida dessas porque, pessoas. infelizmente, a gente tá, isso é bíblico também, vai chegar a época da apostasia, vai chegar a época o amor de muito, já chegou, o amor de muito, né, se esfriarão, já esfriou, e a gente sabe que nós trabalhamos na obra para trazer almas para ele e tal, mas muita gente que já está na igreja está saindo. Está saindo. E às vezes quer voltar, mas não tem força, porque o inimigo também coloca impedimento, ou tem vergonha. Não tem que ter vergonha, sabe? Porque você não deve satisfação à irmã Nalva, nem à irmã Beth, nem a pastor, nem a... Você deve ao Senhor. Então, se você se prostrar de verdade, pedir perdão, ele vai te perdoar. Todos os seus pecados serão perdoados. E aí, como disse Jesus, né? Vá e não peques mais. Se ninguém te condenou, não te condena. E mesmo se alguém te condenar, não dê atenção, porque quem condena é o inimigo. Jesus perdoa. E aí você segue. E a partir daquele dia, você seguindo, o Senhor conhece teu pensamento, Ele sonda teu coração. Se você realmente seguir em espírito de verdade, Ele vai estar contigo todos os dias. Então não se preocupe com o que o irmão da igreja vai falar, quem vai comentar, porque as pessoas têm muito essa preocupação. É verdade, eu tinha isso. As pessoas têm. Eu conheço irmãs que estão afastadas, que não tem que ter vergonha, tem que ter arrependimento verdadeiro, porque o Senhor te perdoa. Não se preocupe com irmão nenhum. É importante a gente congregar, a gente estar na paz, né, com os irmãos, mas a gente não pode deixar de seguir a Jesus, porque A ou B vai pensar. Então, se prostra aos pés do Senhor de verdade, pede perdão, que Ele vai te perdoar, porque Ele te ama. Sem dúvida. Com certeza alguém que está assistindo, a gente não sabe onde vai parar esse vídeo, ele está aí na internet, está aí nos canais, sabe, irmã? E muitas pessoas ficam com esse bloqueio, sabe? E é triste, porque Jesus, Ele está aí, Ele está só nos esperando. E a gente fica com essa preocupação com o outro, né? É verdade, o outro não vai... Não vai, quem vai salvar a tua alma? Jesus que salva. O melhor pode ser o pastor mais abençoado, pode ser a melhor irmã do círculo de oração. São bênçãos em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Amém. A gente tem que ter obediência, né? Tem que ter uma hierarquia, a gente sabe disso, porque agrada ao Senhor. Mas a gente não pode deixar de voltar para Jesus, porque algum irmão vai falar. Vai no particular com Deus. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Tem algo que você quer, é só você e Deus. E seja sincero com Ele. Porque Ele já sabe o que nós pensamos, já sabe o que vamos falar. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Isso. Então seja sincero. Senhor, porque quando eu queria parar de fumar, estava difícil. Para quem fumava 2 maços de cigarro por dia. É muito difícil. Muito difícil. Eu falei para o Senhor, se eu não parar de fumar, eu não volto mais na igreja. Daquele dia em diante, nunca mais eu fumei. Aleluia, que Deus maravilhoso. Mas foi só eu e ele. Eu lembro que eu fui no cantinho e falei com Deus, só nós dois. E fui sincera, porque a gente tem que ser sincero com o Senhor. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Senhor, olha só essa dificuldade que eu tenho. E Deus vai abrindo, Deus vai abrindo, vai te dando tranquilidade, vai te dando calmaria. E você vai passando, você vai sentindo aquela brisa gostosa. E Deus vai te levando. Quando você vê, você já está lá. É o que a Beth falou, nós não estamos aqui pregando igreja. Estamos falando de Jesus. Ele é o único que vai te dar tranquilidade, vai dar paz. Que se você não tiver paz na alma, você não consegue sobreviver. Então você tem que ter paz, muita paz. E é só a paz só em Cristo. Não adianta, porque eu não tenho paz para te dar, a irmã Beth não tem, o pastor não tem, mas Jesus tem. Jesus tem tudo aquilo que você precisa. Não importa o que seja, Jesus tem. Vai, acredite, tenha fé. Teste isso hoje e você vai sair vitorioso. Eu creio em nome de Jesus. Pai, só Jesus. Por isso, quando a gente se encontra, a gente fala a paz do Senhor Jesus, porque só Ele pode dar paz. Só Ele. Só Ele pode dar paz. Olha, é tão gostoso falar de Jesus. É bom demais. Eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas a gente tem uns minutinhos para terminar. Então, se a irmã quiser enfatizar alguma coisa, falar algo mais, assim, para aproveitar esses minutinhos. Claro que a gente tem muitas coisas, mas já agora, como a gente vai ter que resumir, né? Já tem uns 3 minutos para acabar. Fica à vontade. Eu quero agradecer, mais uma vez, por essa tarde maravilhosa, por esse momento maravilhoso que passamos aqui. Sabe, alguns minutos, assim, que para mim foi edificante. Benção. Né? E eu espero que
como você disse, eu sei que vai alcançar outras pessoas, que vocês possam realmente, sabe, vir para Jesus. Eu ouvi da Patrícia, ela falando que dos círculos de orações, se você não quiser ir ao culto, porque eu estou com vergonha, o culto tem muita gente, vai no círculo de oração. Aleluia. Entra lá no círculo de oração, vai lá, você vai ser abraçado pelas irmãs que lá estão. Sim. São mulheres que buscam ao Senhor. Verdade. E lá você vai encontrar a paz. Lá você vai encontrar aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Eu quero que você seja uma pessoa feliz. Você que está enfermo, você que está entristecido, está magoado, está em depressão, foi abandonado. Jesus está aí, Jesus não abandona ninguém. Ele está para te abraçar. Peça ao Senhor, Senhor, vem em mim, vem em mim. Deixa eu sentir a tua presença e o Senhor vai fazer por você. Porque muitas das vezes a gente se sente abandonado por um Sente filho, por um marido, por um irmão, por um tio, um avô, enfim. Família a gente sabe que é ali, né? O primeiro ministério, a gente tem que lutar por ele, mas não é fácil. Então nós temos nossos sentimentos, tristezas, de abandono e, claro, também de alegria. E as pessoas no círculo de oração são pessoas que se consagram, que estão em jejum, em oração, estão com vidas consagradas a Deus. Então você vai lá buscar Jesus, mas essas pessoas se prepararam para poder ter esse ambiente. Jesus chega, gente, não precisa ter muita gente, porque na Bíblia diz 2 ou mais. Então mesmo que você chegue no círculo de oração esteja vazio, mas se tiver 2 pessoas, você já é a terceira ali, Jesus já está presente. Amém. Então não se preocupe com isso. Eu sei que todas as igrejas aí têm seu círculo de oração, vamos falar da nossa. Isso. Terça-feira, a partir de 8 da manhã, círculo de oração lá com a irmã Delma, Patrícia, a irmã Silva, mulheres de Deus, se consagram a Deus, abençoados. É só você chegar lá e participar desse momento abençoado. Aí na quarta-feira tem um culto de libertação a partir das 4 da tarde. Lá com a direção da irmã Tânia Leal e todas as irmãs maravilhosas. Eu sou apaixonada pelas irmãs, a irmã Lucelena, a Kátia, a Renata Cis, a irmã Delma também, junto, a irmã Silvia. E, claro, tem as intercessoras, tem também o presbítero Henrique, que está sempre apoiando, o pastor Marcondes, o presbítero Ney, enfim. É um ambiente abençoado, é só você chegar lá. Quando você chegar, Jesus já vai estar. Que a gente chega 3 horas para dobrar os joelhos, o Senhor já chega. Está lá. Né? E também tem quinta-feira o círculo de oração a partir de 8 da manhã com a irmã Elésia, que é mulher de Deus também abençoada, e outras irmãs, que agora não estou lembrando o nome. E sexta-feira aquele círculo de oração da tarde, que eu não perco que é muita bênção. Muita bênção, né? A partir das 3h30 com a irmã Kátia, a irmã Zilá, a irmã Neide. A partir das 3h30 segue até as 6, porque 7 tem culto de doutrina. Então, isso na Washington Luiz e tem todas as congregações e outras igrejas, você que é de outra denominação. É importante que você vá a um círculo de oração, porque nesses ambientes as pessoas estão lá buscando um particular com Deus, você vai buscar o Senhor. E vai se sentir abraçado. Verdade. Eu também quero falar da segunda-feira, oração à noite do Departamento dos Jovens. Isso. É uma bênção. Os jovens abraçam, não é só para os jovens, né? É dirigido por eles, por esse departamento, mas é para todos nós. Segunda-feira qual horário? 7 horas, 19 horas começa. Esse trabalho com os jovens é muito bom. Então, assim, também você está convidada a estar lá conosco, adorando ao Senhor, porque é bênção. Amém? Irmã, olha, que Deus te abençoe, continue te guardando, te usando, abençoe sua família maravilhosa. Amém. E que você nunca perca essa fé para também edificar muitas vidas através do seu testemunho. Os seus são muitos testemunhos. São muitos. A gente então, só deu uma família grande de 5 filhos, você imagina. Então, tem muitos testemunhos, mas sou grata, mais uma vez, que Deus continue te abençoando. Amém. Te dando estratégias nesse programa. Você continua sendo bênção nas nossas vidas. Amém, né? Porque para onde vai esse programa? Alcança alguma alma, alguma vida, alegra um coração. Então, que o Senhor continue te usando poderosamente nesse Amém. Amém. Tudo para a honra e glória do Senhor. A gente agradece a audiência e carinho de todos. E eu volto amanhã, se assim o Senhor, nosso Deus, permitir. Até lá.